Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula em português. Vamos dar continuidade à análise da mensagem e, neste caso, da segunda parte, Mar Português, e vamos então passar à análise dos 6 últimos poemas desta parte. Vamos então iniciar com a leitura do 7º poema, Ocidente, e vou passar a ler o poema. 7º, Ocidente. Com 2 mãos, o ato e o destino desvendamos. No mesmo gesto, ao céu, uma ergue o facho trêmulo e divino e a outra afasta o véu. Fosse a hora que a vera ou a que havia, a mão que ao Ocidente o véu rasgou, foi a alma a ciência e corpo a ousadia da mão que desvendou. Fosse acaso ou vontade, ou temporal a mão que ergueu o facho que luziu, foi Deus a alma e o corpo Portugal da mão que o conduziu. Ora, este poema Ocidente já não nos dirige o olhar para Oriente, mas sim para o Ocidente, ou seja, para a descoberta do Brasil. Ora, e cronologicamente a aventura do Brasil vai acontecer após a passagem do Cabo das Tormentas. O Cabo das Tormentas vai ser dobrado em 1488 e a descoberta do Brasil vai ser feita em 1500. E é então aqui que Fernando Pessoa vai dirigir o seu olhar para o Ocidente Brasil, não o Ocidente Europa. Ora, após a descoberta da América por Colombo, Portugal ameaçou enviar uma frota à região descoberta por Colombo e foi aí que a Espanha propôs discutir um acordo sobre as terras descobertas e a descobrir. Esta foi a origem do Tratado de Tordesilhas, feito a 7 de junho de 1494. Ora, neste tratado participou Duarte Pacheco Pereira, que participou como negociador português e que reivindicou para Portugal as terras descobertas até 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Há quem sustente que Duarte Pacheco Pereira tenha sido o verdadeiro descobridor do Brasil em 1498, viajando para lá em segredo. No entanto, a única prova que há desta possível hipótese ter sido mesmo verdade é um trecho do livro Sobre os Mares do Mundo, escrito pelo próprio Duarte Pacheco Pereira entre 1505 e 1508. E ele conta nesse trecho que explorou a parte ocidental do Oceano Atlântico, encontrando uma grande terra firme, com muitas ilhas adjacentes e coberta de muito fino Brasil. Isto obviamente pode também reforçar a tese de que a viagem de Pedro Álvares Cabral tenha sido arquitetada pela coroa portuguesa 2 anos depois, para então formalizar a posse das terras. Ora, na sua viagem, Pedro Álvares Cabral saiu de Lisboa, da Praia do Restelo, ao meio-dia do dia 9 de março de 1500. Era uma segunda-feira e ele tinha 32 anos. Na sua frota havia um total de 1500 pessoas e era composta por 10 naus e 3 caravelas. A nau comandada por Cabral chamava-se a Capitânia. Ora, esta viagem levou 44 dias e no dia 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral ancorou em frente ao Monte Pascoal, na Bahia, a 36 km do litoral brasileiro. Pela sua viagem, Pedro Álvares Cabral recebeu 10.000 cruzados. Para além disso, o rei permitiu-lhe o transporte de 30 toneladas de pimenta gratuitamente no seu barco. Para além disso, a coroa comprometia-se a comprar o produto pelo preço do mercado em Lisboa, que era 7 vezes mais alto do que aquilo que existia na Índia. Cada marinheiro que ia também nesta frota podia fazer exatamente o mesmo e trazer 600 kg de pimenta. No entanto, de todos aqueles que foram nesta viagem, foram poucos os que regressaram, porque das 13 embarcações, uma desapareceu e 6 afundaram. Portanto, apenas 5 conseguiram regressar a casa. E após esta primeira contextualização da viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, vamos falar agora um bocadinho sobre o poema. E vamos começar aqui pela primeira estrofe. Esta primeira estrofe diz-nos que há aqui 2 vertentes de uma ação que permitem que Portugal tenha conseguido descobrir o Brasil: a vontade e o destino. Foi um só gesto dessa vontade que permitiu que se desvendasse esta escuridão e que se descobrisse os novos mundos, neste caso o Brasil. E mais uma vez, Fernando Pessoa usa aqui uma metáfora para conseguirmos compreender algo um bocadinho mais abstrato. Neste caso, volta a usar a ideia do corpo humano. Temos então um corpo com as 2 mãos e que vai desvendando a escuridão. Com uma afasta um véu do escuro e com a outra ergue o facho da luz.
É quase como uma espécie de introdução àquilo que vai ser dito a seguir, quase como que um prólogo a apresentar este corpo com estas duas mãos. Ora, uma destas mãos vai representar o ato, é a mão direita. É a mão que vai afastar o véu. E este véu acaba por ser quase que o obstáculo do desconhecido. A outra mão já é a mão esquerda e é a mão que representa o destino. É a mão que ergue o facho e que vai também representar a luz do conhecimento. Ora, uma das imagens mais conhecidas de Minerva, ou Palas Atena, mostra-nos a deusa da sabedoria com uma lança na mão direita e um facho de luz na mão esquerda. Ora, esta deusa é muitas vezes equiparada a Marte, o deus da guerra, tendo em conta que Marte é considerado um deus muito mais impulsivo e irracional, enquanto que Minerva é mais equilibrada, é mais intelectual. Sendo assim, enquanto que um era imprevisível, a outra era muito mais sábia e responsável. Para além disso, é considerada a deusa da sabedoria e também é uma deusa que procura a justiça. Na segunda estrofe temos já a ideia de que, quaisquer que fossem as motivações que levaram a este ato, de uma coisa há a certeza, que a ciência e a coragem foram necessárias para que isto acontecesse. Ora, Fernando Pessoa, nesta estrofe, vai falar primeiro da mão que afasta o véu, ou seja, o ato. E neste caso não nos podemos esquecer que o homem pensa que o ato é sempre a ação primeira e só depois, mais tarde, é que vai dar conta de que foi tudo graças ao destino. Assim, esta segunda estrofe vai ser mais direcionada para a ação, enquanto que a terceira estrofe vai ser mais direcionada para o destino. E é por isso que as duas últimas estrofes vão começar ambas por fosse. O que nos mostra um bocadinho uma certa dúvida, uma certa incerteza, quase que a deixar esta decisão ao leitor. Terá sido esta descoberta do Brasil intencional ou terá sido ao acaso? No entanto, apesar desta descoberta ter sido deliberada ou não, uma certeza há. Nada se faria sem a ciência dos navegadores, portanto, para isso havia necessidade de haver descobertas científicas a nível da mareação, da cartografia, etc., para que tudo pudesse chegar a bom porto. E, por outro lado, a coragem e a ousadia dos que foram nesta aventura. Foi essa essência de Deus, divina, em conjunção com a ousadia dos portugueses, que permitiram então que se encontrasse o Brasil. Ora, não se sabe ao certo como é que os portugueses chegaram ao Brasil, se foi por acaso, se foi intencionalmente. No entanto, uma coisa é certa, o destino estava marcado, estava traçado. E de tal maneira estava traçado que Fernando Pessoa nos diz que isto era uma missão divina. Esta força divina de missão estava no centro dos portugueses, mesmo que eles não o soubessem na altura. E Deus acabou por conduzir o destino sem eles o saberem. Ora, terminamos então aqui a análise do 7º poema. Vamos passar a seguir à análise do 8º poema, Fernão de Magalhães. E vou passar então a ler o 8º poema. 8º, Fernão de Magalhães. No vale clareia uma fogueira, uma dança sacode a terra inteira, e sombras disformes e descompostas em clarões negros do vale vão subitamente pelas encostas, indo perder-se na escuridão. De quem é a dança que anoita a terra? São os titãs, os filhos da terra que dançam da morte do marinheiro que quis cingir o materno vulto, cingi-lo dos homens, o primeiro, na praia ao longe, por fim sepulto. Dançam, nem sabem que a alma ousada do morto ainda comanda a armada, pulso sem corpo ao leme a guiar as naus no resto do fim do espaço, que até ausente soube cercar a terra inteira com o seu abraço. Violou a terra, mas eles não o sabem e dançam na solidão. E sombras disformes e descompostas, indo perder-se nos horizontes, galgam do vale pelas encostas dos mudos montes. Ora, vamos falar aqui um bocadinho da figura histórica de Fernão de Magalhães, que, apesar daquilo que se possa entender aqui numa primeira análise, não é uma figura histórica dos descobrimentos portugueses. Ora, depois da empresa de Colombo, Fernão de Magalhães vai oferecer aos reis espanhóis o acesso ao Oriente navegando para o Ocidente.
Ora, Carlos V vai aceitar este desafio que o rei Dom Manuel I nem sequer se quis dignar a ouvir e de 1519 a 1522, que é o ano da sua morte, a sua expedição vai circunnavegar pela primeira vez o globo terrestre. Ora, no entanto, quem vai comandar a última porção da viagem vai ser Sebastián de Elcano, uma vez que Fernão Magalhães vai falecer em 1521 numa luta contra nativos. E vamos pensar então por que razão é que Fernando Pessoa vai colocar uma personagem que não fez esta viagem sob a égide da coroa portuguesa, mas sim da coroa espanhola. Fernando Pessoa coloca aqui Fernão Magalhães não como uma figura histórica, herói dos descobrimentos portugueses, mas vai colocar aqui o feito de Fernão de Magalhães. E neste caso a viagem à volta da Terra. E é curioso como Portugal acaba por desculpar a Fernão de Magalhães este ter ido oferecer os seus serviços ao rei de Espanha e não perdoou a Colombo, que fez exatamente a mesma coisa. Ora, vamos passar então à análise da primeira estrofe. Ora, nesta primeira estrofe parece-nos quase como que uma descrição de um espaço e de um tempo de uma história que está a ser contada. Sabemos que temos aqui um vale que está iluminado com a luz de uma fogueira acesa e que há uma dança que está a fazer tremer a terra. Ainda não vemos muito bem quem são as figuras que dançam, mas vemos sombras monstruosas que projetam a sua luz negra no vale e que sobem pelas encostas até se perderem no escuro. Temos então aqui a preparação de um ambiente sinistro, soturno, para o poema. Percebemos ainda, sem saber quem é que está a dançar, que há aqui uma comemoração que está a ser feita. É uma comemoração meio estranha que está a ser feita por seres também estranhos e escuros. E é na segunda estrofe que vamos começar então a perceber quem são estes seres. Quem é que está a dançar? E é o próprio Fernando Pessoa que nos responde, são os titãs. Ora, quem são os titãs? São deuses, filhos da terra, que estão a comemorar a morte de Fernão de Magalhães. Magalhães teve a ousadia de querer ser o primeiro homem a rodear a terra com os seus braços, mas no entanto acabou por morrer e está ao longe morto e enterrado. Temos então agora a revelação da identidade destes monstros, destas figuras que dançam e sabemos então que são os titãs. Ora, os titãs, sendo gigantes, filhos de Urano, ou seja, do céu, e de Gaia, ou seja, da terra, comemoram a morte de Magalhães porque teve a ousadia de querer abraçar o perímetro de Gaia, ou seja, da terra, a mãe dos titãs. Quis ser o primeiro, mas está morto e sepultado, e os titãs regozijam-se com isto, com a sua morte e também com o seu fracasso, porque não conseguiu cumprir o seu objetivo. No entanto, ao lermos a terceira estrofe, percebemos que há aqui uma nova revelação. É que estes titãs estão enganados naquilo que pensam. A morte de Magalhães não impediu que a armada continuasse a sua viagem, pelo contrário, deu-lhe ânimo para levar ao fim esta sua missão. O que quer dizer que a memória de Fernão de Magalhães continuou a liderar, neste caso figurativamente, a viagem. Ou seja, até na sua ausência cumpriu-se o projeto da circunnavegação. Nesta terceira estrofe vemos então que Magalhães, apesar de morto, ainda está vivo em memória e Fernando Pessoa troça das comemorações destes titãs que cedo demais julgam que venceram. Ora, Fernão de Magalhães para Fernando Pessoa não é um morto, mas é apenas uma alma sem corpo. E é o seu espírito que está a comandar a armada. Ou seja, a força deste navegador era tão grande que mesmo até sem estar presente, continuou a comandar a viagem que era sua e o seu objetivo foi cumprido. A quarta estrofe mostra-nos que os titãs são ignorantes, continuam sem saber que este objetivo foi cumprido e continuam a dançar. Sombras monstruosas que galgam o vale, sobem os montes e se perdem no horizonte. Ora, Fernando Pessoa termina o poema com esta quarta estrofe como se fosse uma conclusão. E a conclusão é esta. Fernão de Magalhães impôs-se um objetivo, violar a terra, ou seja, tornar humano aquilo que antes era divino, e até as próprias figuras mitológicas acabam por desaparecer perante a força desta missão concretizada. E terminada a análise do oitavo poema de Mar Português, vamos passar então ao nono poema, Ascensão de Vasco da Gama. E vou passar a ler o poema. Nono, Ascensão de Vasco da Gama. Os deuses da tormenta e os gigantes da terra suspendem de repente o ódio da sua guerra e pasmam. Pelo vale onde se ascende aos céus surge um silêncio e vai, da névoa, ondeando os véus,
Primeiro um movimento e depois um assombro. Ladeiam-no ao durar os medos, ombro a ombro, e ao longe o rastro ruge em nuvens e clarões. Embaixo, onde a terra é, o pastor gela, e a flauta cai-lhe, e a êxtase vê, à luz de mil trovões, o céu abrir o abismo à alma do argonauta. Ora, este poema traz-nos então à luz a figura histórica de Vasco da Gama. Ora, Vasco da Gama é um dos heróis incontestados dos descobrimentos portugueses e é ele o grande herói da primeira expedição marítima à Índia no ano de 1498. Regressou no ano seguinte a Portugal, tendo sido recebido com grandes honras pelo rei Dom Manuel I, mas foi de certa maneira um herói improvável porque o comando desta expedição estava destinado ao seu irmão Paulo da Gama, que acabou por passar o comando para Vasco da Gama, uma vez que se encontrava doente, e ele passou a ser apenas o comandante de uma das outras naus que também foi nesta expedição. Ora, esta primeira estrofe diz-nos que quer as tempestades, simbolizadas pelo mostrengo, ou até os obstáculos físicos, também simbolizados pelos titãs, perdem o seu aspecto ameaçador quando são ultrapassados. E num vale mítico em que as almas ficam antes de ascenderem ao céu, surge um silêncio e uma névoa. E a ação que vai seguir-se a isso acaba por quebrar todos os medos. E tal como já tínhamos visto com Bartolomeu Dias, vamos encontrar o mesmo aqui com o Vasco da Gama. Fernando Pessoa não vai falar da figura histórica viva, mas sim dos momentos após a sua morte. Ora, a ascensão é um termo cristão que significa simbolicamente a elevação de Cristo aos céus depois da sua crucificação e da sua ressurreição. Ora, aqui Fernando Pessoa vai referir-se aos deuses pagãos, os titãs, por exemplo, e o mostrengo, que apesar de se encontrarem consumidos pelo combate e pela guerra, param e pasmam. E porquê? Porque lhes aparece no meio Vasco da Gama. Ele destaca-se destas figuras quase como um escolhido, iluminado, um santificado, e vai ascender aos céus quase que tirando o véu a tudo o que era escondido, escuro e desconhecido. Os medos acabam por rodeá-lo, eles são os seus opositores, os seus piores inimigos. No entanto, esta ascensão é tão rápida e devastadora que num clarão ilumina toda a escuridão. Nós sabemos que poucos ascendem aos céus, têm que ser pessoas escolhidas, destinadas a isso. Sabemos que os portugueses são um povo escolhido e destinado e mesmo assim só alguns entre eles é que podem ter este papel e ascender. E Vasco da Gama é precisamente uma dessas figuras. Na segunda estrofe há uma figura que pasma. É o pastor que estava com a sua flauta e que perante tudo aquilo acaba por deixar cair num espanto a sua flauta. Este pastor, que é uma figura bucólica por excelência, acaba por representar a terra por oposição aos céus. E é ele que embaixo gela e observa com espanto esta ascensão. E o que é que ele vê? Ele vê o céu a abrir-se à alma do argonauta. E quem eram os argonautas? Os argonautas eram os tripulantes da nau mítica Argo, construída por Atena, para que Jasão pudesse cumprir a sua missão de ir recuperar o velo de ouro à Cólquida. Ora, do grego argonáutica quer dizer os navegadores da Argo. E o nome da embarcação era uma referência a Argos, o engenheiro que a construíra a mando de Jasão. Estes tripulantes, estes argonautas, recrutados por Jasão, eram então os seguintes: Orfeu, filho de Apolo e da musa Calíope, Tifis, o grande piloto, os filhos alados de Bóreas, o vento norte, os adivinhos Mopso e Idmon, os gêmeos Pólux e Castor, Linceu, os olhos de Lince, e o seu irmão louco Idas, Anseu, o gigante que conhecia as estrelas, Hércules, o herói, com a sua pesada clava e a sua pele de leão, que era servido pelo seu formoso e jovem pajem Ilas, Peleu, o aventureiro entre os 50 homens da lista dos navegadores da Argo. Todas estas figuras eram seres excepcionais que foram escolhidas a dedo por Jasão para que pudesse levar a cabo uma missão que era considerada impossível. E Fernando Pessoa coloca precisamente Vasco da Gama no meio destas figuras mitológicas, o que quer dizer que ele próprio já está a ser imortalizado e ascendeu à categoria divina e imortal. E finda a análise do 9º poema do Mar Português, vamos passar então à análise do 10º, que também tem o mesmo nome, Mar Português.
E vou passar a ler o poema. 10º Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bujador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Ora, Vasco da Gama vai ser a última figura histórica de que Fernando Pessoa vai falar na segunda parte da mensagem, e estes 2 últimos poemas desta parte já são uma conclusão. Portanto, esta empresa marítima acaba por chegar ao fim, portanto já estamos na rota final desta aventura, e com o que ficamos acabam por ser os símbolos. E o que já tínhamos visto para trás acaba por acontecer agora. Começamos então a entrar na parte quase simbólica, mitológica do mito. E como já estamos a entrar na parte final desta segunda parte da mensagem para depois passarmos à terceira, já começamos então a deixar o passado para começarmos a dirigir-nos ao futuro. E é por isso que a linguagem de Fernando Pessoa se vai tornando cada vez mais abstrata e menos concreta. Nesta primeira estrofe temos aqui uma evocação. E quem é que Fernando Pessoa vai evocar? Vai evocar o mar. E é ele que vai fazer perguntas. E vai perguntar se todo o sofrimento pelo qual o povo português passou para o conquistar, se tudo isso valeu a pena. E mostra-nos quais foram esses sofrimentos e quais foram esses sacrifícios. As mães a sofrerem a morte dos filhos, os filhos a sofrerem a morte dos pais, as noivas que ficaram por casar. Este é um dos poemas mais citados da mensagem, é um dos poemas mais conhecidos e também, na minha opinião, um dos mais belos. E para Fernando Pessoa, o mar português é também uma figura, é também uma personagem como Fernando Magalhães, como o Mostrengo. Mas este é um mar diferente, este é um mar feito de sofrimento. E é aqui que nós nos estamos a aproximar do fim da posse do mar, possessio maris. Este mar já é um mar feito Portugal. Mas que mar é este? É um mar salgado. E este sal são lágrimas de Portugal. É um mar feito de algo que não se vê, que é invisível, mas que é feito de sofrimento. Das mães a chorar, dos filhos a rezar, das noivas por casar, e tudo isto foi a conquista do mar. E esta tragédia marítima é uma tragédia humana. E não é feita só de heróis que ficaram para a história, mas também daqueles anónimos que esperaram e sofreram pela causa comum. E na segunda estrofe ficamos a saber então a resposta a esta pergunta. Valeu a pena tanto sofrimento, tanta dor, tanto sacrifício? Para uma alma que ambiciona tudo? Valeu. Quem quer dobrar cabos, quem quer passar o bujador, tem que aceitar o sacrifício, porque para além desse sacrifício, para além dessa dor, há também uma recompensa. Deus faz o mar perigoso, faz o mar como um abismo, mas é nele também que espalha o céu. Esta pergunta, quase uma pergunta retórica, não é para ser respondida por nós, é o próprio Fernando Pessoa que a vai responder e responde praticamente logo a seguir, quase imediatamente. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Ou seja, qualquer sacrifício vai valer a pena se nós desejamos algo de grandioso para nós. Nada se consegue sem sacrifício, nada se consegue sem martírio. E é esta água, a água simbólica da paz, da solidão, da reflexão, do contínuo movimento, de renovação e desafio que permitem então a revelação da profecia. E o objetivo mais alto desta alma que não é pequena é espiritual, é um mar espiritual, não é um mar físico. Esse já está possuído, temos que passar agora a outro. Terminada a análise do 10º poema, vamos passar então à análise do 11º poema, A Última Nau. E vou passar a ler o poema. 11º, A Última Nau. Levando a bordo El Rei Dom Sebastião e erguendo como um nome alto o pendão do império, foi-se a última nau, ao sol aziago, erma, e entre choros de ânsia e de pressago mistério. Não voltou mais. A que ilha indescoberta aportou? Voltará da sorte incerta que teve? Deus guarda o corpo e a forma do futuro, mas sua luz projeta-o sonho escuro e breve. Ah, quanto mais ao povo a alma falta, mais a minha alma atlântica se exalta e entorna,
E em mim, num mar que não tem tempo ou espaço, vejo entre a cerração teu vultuaço que torna. Não sei a hora, mas sei que há a hora. Demore a Deus, chame a alma embora mistério. Surges ao sol em mim e a névoa finda, a mesma, e trazes o pendão ainda do império. Este poema acaba quase por ser uma espécie de poema intermédio para fazer a ligação entre esta parte e a terceira parte da mensagem. É uma espécie de período intermédio de um anoitecer antes do vir a ser dia. Há quase como que aqui uma espécie de anunciação da morte. Não nos podemos esquecer que após a morte acaba por vir a ressurreição. Ora, nesta primeira estrofe temos então a figura do rei Dom Sebastião que parte numa nau para Alcácer Quibir e ergueu pela última vez uma bandeira de império, neste caso a bandeira do império material. A nau desaparece no horizonte contra o sol que morre e deixam em terra pessoas a chorar com o temor desta expedição e com presságios de que algo que não ia correr bem. Acabou por desaparecer como se fosse um mistério, tal como também se tornou um mistério a morte do rei. Ora, nesta primeira estrofe nós temos quase que a visão das pessoas que ficaram em terra a olhar para a nau do rei Dom Sebastião a partir. A cena vai-nos sugerir então todos os sentimentos daqueles que se encontram na praia e cujos olhos se enchem de lágrimas. Esta figura do rei a partir nesta nau que depois vai desaparecer vai quase que começar então a construir o mito do rei Dom Sebastião. A segunda estrofe diz-nos que o rei não voltou mais. Fazem-se várias perguntas, uma delas é a que ilha a que ele terá aportado, se voltará algum dia, se conseguirá ultrapassar essa sorte aziaga que o desterrou, e a resposta que temos é que só Deus sabe isso. Deus é quem desenha o futuro dos homens e só se revela no mistério e no sonho. Ou seja, perdido o rei Dom Sebastião, pelo menos em corpo, temos que esperar que o destino se revele porque ele está envolto em mistério. A terceira estrofe já vai ter um cunho muito mais pessoal, muito mais confessional, muito mais íntimo. Acaba quase por ser uma espécie de desabafo de própria pessoa relativamente à sua frustração com uma sociedade portuguesa se encontra em decadência e estagnada. E parece que quanto mais Fernando Pessoa vê isso em seu redor, mais ele sente esta vontade positiva de agir contra isso. Ou seja, de um aspecto negativo, Fernando Pessoa acaba por fazer um positivo. Ele quase que se vê a si mesmo a ter um papel ativo na regeneração da sociedade sua contemporânea. É uma espécie quase que de profeta, quase que um Vieira, quase que um Bandarra. E na quarta estrofe temos então a conclusão. Não sei a hora, mas sei que há a hora. Fernando Pessoa não deixa dúvidas ao leitor. O regresso de Dom Sebastião será uma realidade. No entanto, quando? Aí é que se encontra a incerteza. Será num futuro incerto. E como é que ele tem esta certeza? O que é que o fez ter tanta certeza? Esta certeza não vem do exterior, vem do interior. É uma certeza interior, é uma certeza de um iniciado nos mistérios. Surges ao sol em mim e a névoa finda. Este sol do conhecimento surge dentro dele e a névoa, o desconhecido, acaba por desaparecer. A ignorância do desconhecido desaparece face à luz do conhecimento. Esta nau que regressa é uma nau simbólica, traz o pendão do império, não o império material, mas o império espiritual, o império do conhecimento. Ou seja, o passado vai regressar, mas em formato de mito. Não para ser o mesmo, mas para alimentar a nova realidade que aí vem. E não nos podemos esquecer que o mito do rei Dom Sebastião, ou seja, o sebastianismo, tinha a convicção de que o rei Dom Sebastião havia de regressar num dia de nevoeiro, envolto nessa névoa mítica, para voltar a fazer de Portugal um grande império. E fim da análise do 11º poema, vamos passar então à análise do último poema de Mar Português, Prece. E vou passar então a ler este poema. 12º, Prece. Senhor, a noite veio e a alma é vil. Tanta foi a tormenta e a vontade. Restam-nos hoje, no silêncio hostil, o mar universal e a saudade. Mas a chama que a vida em nós criou, se ainda há vida, ainda não é finda. O frio morto em cinzas a ocultou. A mão do vento pode erguê-la ainda.
Dá o sopro, a aragem, ou desgraça, ou ânsia, com que a chama do esforço se remoça. E outra vez conquistaremos a distância, do mar ou outra, mas que seja nossa. Ora, este é o último poema do mar português e a prece surge como a noite deste mar, uma vez que temos em consideração que o dia terá começado com o primeiro poema desta parte, o Infante. E se o Infante, todo ele, é um poema do o que pode ser, da potência, do poder, Prece já é um poema escurecido, já é um poema que se rendeu às evidências da história. É um poema sem esperança, é um poema de uma realidade que falhou, de uma sorte que se mostrou impiedosa e mortal. Esta prece que Pessoa dirige ao infinito não é uma prece de esperança, mas é uma prece de consequência. E este é o império perdido, é o império que não poderá ser reconstruído. E é por isso que Fernando Pessoa vai pedir não pelo renascimento do império, mas por uma reencarnação. E se o império morreu, terá de reencarnar, não reencarnar como Jesus Cristo, homem feito matéria, mas sim a nível espiritual. E na primeira estrofe, Fernando Pessoa vai-nos falar do presente, vai-nos dizer que a noite veio, ou seja, que agora só há morte e que o corpo vivo desapareceu, ou seja, o império material acabou. E o que resta agora é o mar universal e a saudade. E Fernando Pessoa resume aqui nesta frase as conquistas portuguesas em África, Ásia e no Brasil. Com a morte da posse do mar, com a morte deste mar português, parece que nada mais temos. E o que resta é só o silêncio e a saudade. No entanto, na segunda estrofe, nós percebemos que mesmo no meio da morte ainda há uma réstia de esperança. No meio das cinzas ainda há uma brasa que o vento pode voltar a reacender. Isto porquê? Porque em nós esta chama que foi criada por Deus ainda não terminou. Ou seja, depois da morte há nova vida e há nova esperança. Porque a vida é o tudo que é o nada, é como se fosse um mito. Se houver novos planos, se houver novos objetivos, podemos voltar então a reavivar esta chama. Mas temos que aceitar a morte, temos que aceitar que o que está para trás está morto. Porque a morte é essencial para a ressurreição. O que ficou para trás, o que acabou, era o que era para ser perdido. O essencial, isso não se perde. Isso nunca acaba porque é infinito. Esta mão do vento que vai reavivar esta chama é a mão de Deus, que vai guiando os homens pelos mistérios. E a terceira estrofe é a estrofe em que Fernando Pessoa vai endereçar o seu pedido ao infinito. Esta prece. Nas outras estrofes acabou por explicar por que razão é que ele iria fazer este pedido e é finalmente nesta estrofe que ele faz esse mesmo pedido. E então o que é que ele pede? Ele pede o sopro. Ele pede a aragem, ele pede a desgraça, ele pede a ânsia. São esse força, essa aragem, o poder que podem fazer com que as cinzas se levantem, que o mistério se revele e que possamos recomeçar do nada. E é assim que vamos poder conquistar outra vez a distância. Mas atenção, não a distância original, não a distância de horizonte, mas sim de uma linha muito mais indefinida e misteriosa. O mar já está possuído, portanto esta ambição tem de terminar. A posse de que ele fala tem de ser algo superior, tem de ser algo imaterial, tem de ser a construção de um império não material, mas de um império espiritual. E com a análise do último poema da segunda parte da mensagem, terminamos então aqui a análise de Mar Português. Nas próximas aulas iremos então trabalhar a terceira e última parte da mensagem, o encoberto. Obrigada pela vossa atenção e até a uma próxima aula em português.